gente, tudo bem? Bem-vindos ao Ana Explica. E hoje a gente vai trabalhar um pouco em conteúdo de geografia, que é indústria, industrialização, enfim. Bom, agora a gente vai tratar sobre as revoluções industriais. O que elas são? Elas são basicamente revoluções industriais. Não é revolução, sei lá, que nem a francesa, que matou todo mundo, não. Revolução industrial é que houve um avanço na industrialização, que foi uma revolução, ou seja, mudou toda uma forma de economia e de pensamento. Isso seria uma revolução industrial, ok? Ela é dividida em três fases, só que tem uma quarta, que seria a dos dias de hoje, ok? Vou explicar cada uma aqui para vocês. Ok, a primeira Revolução Industrial aconteceu lá para meados do século XVIII até meados do século XIX, ok? Vamos lá. O que aconteceu para ter essa Revolução Industrial? O que fundamentava a economia antes do século XVIII? Era o mercantilismo, ok? Aí o que aconteceu? A burguesia, ela cresceu, ok? E aí a burguesia não quis mais mercantilismo, porque o mercantilismo enriquecia a monarquia. E os burgueses não queriam mais a monarquia absolutista. Não queriam. Queriam uma nova forma de governo. E o que fez acontecer uma revolução industrial, ok? Que agora vai sair dessa economia mercantilista, que era práticas mercantis que enriqueciam só o rei, os nobres e tal, o clero, enfim, e vai começar a enriquecer os burgueses, ok? Os verdadeiros detentores agora do capital, ok? Aconteceu na Inglaterra. A tecnologia era as máquinas a vapor, o tear mecânico, ou seja, toda vez que você vê, se na prova tiver um tear mecânico, a gente está falando da primeira revolução industrial, tudo bem? O capital que está usando vai ser o acumulado durante o mercantilismo, ok? A fonte de energia vai ser o carvão mineral. O mercado consumidor, qual que vai ser o mercado consumidor? As metrópoles europeias, né, que naquela época era o quê? Metrópole e colônia, era o colonialismo. Então, qual que vai ser o mercado consumidor da Inglaterra? Vai ser as metrópoles, ou seja, Portugal, Espanha, enfim, as metrópoles e as suas colônias, respectivamente, né? O sistema de produção ainda está sendo formado, ainda não tem um sistema de produção. A mão de obra ela é abundante nos centros urbanos em função dos cercamentos. Ou seja, cercamento é conteúdo de história, joga no Google, enfim. Mas também é de geografia, mas não tô a fim de falar agora. Pesquisa, importante. Desenvolvimento econômico. Investimento da burguesia em novos projetos. Ou seja, quem que está investindo? São os burgueses. Por quê? Porque eles não querem mais as práticas antigas da monarquia. Qual que é a produção principal? É a produção têxtil. É a produção como a tecnologia é o tear mecânico, então, consequentemente, a maior produção vai ser têxtil. O que é têxtil? Roupa, né? Enfim, é tecido. É tecido, que consequentemente fabrica roupa, outras coisas, mas tecido. O que está acontecendo ali na geopolítica? A consolidação das fronteiras da Europa e a manutenção de colônias na América. Basicamente essa a primeira Revolução Industrial. A segunda fase, ou a segunda Revolução Industrial, acontece dos meados do século XIX até os meados do século XX, ok? Vamos lá. Agora vai expandir, vai sair da Inglaterra e vai para outros países ali. Vai ser para a Inglaterra, nos Países Baixos, na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, ok? Qual que é a tecnologia? Agora, a tecnologia é um motor a combustão, ok? Qual que é o capital? O capital predominante vai ser ainda das atividades mercantis de cada país. Ou seja, o capital que eles estão usando ainda é o das atividades mercantis, porque foi durante muito tempo. Então, o que acontece? O dinheiro que eles usam ainda é das atividades mercantis, ok? A fonte de energia agora vai ser o petróleo, que vai gerar a eletricidade. Agora eles estão começando a saber como funciona mais ou menos a eletricidade, e eles estão usando o que? O petróleo.
O mercado consumidor desses países vai ser os países industrializados e os países pobres que fornecem a matéria-prima. Como a gente sabe, eles provavelmente pegavam a matéria-prima das colônias, né? Certo? Agora eles vão pegar, todo mundo vai pegar matéria-prima dos países pobres, tudo bem? Que eles precisam ganhar dinheiro para sobreviver, eles já estão tudo ferrado, então eles vendem a matéria-prima deles e tal para os países ricos. Os sistemas de produção, agora nós temos dois, o Taylorismo e o Fordismo. Eu vou trabalhar cada sistema de produção em outro vídeo, estou trabalhando um panorama geralzão aqui, o que é as revoluções industriais. Mas lembra, na segunda revolução industrial, a gente está falando de Taylorismo e Fordismo. A mão de obra ela é proveniente de deslocamentos internos. E o desenvolvimento econômico ela vem do surgimento de oligopólios, que são as multinacionais. Agora tem o surgimento das multinacionais. Se eu fosse dar um exemplo de multinacional, aqui no Brasil nós temos a JBS, que é uma multinacional. Ou seja, ela fica no país e ela se expande para outros países. Então, vai ser um desenvolvimento econômico aí, vai ser o surgimento das multinacionais. Os produtos principais vai ser siderúrgico e químico, ok? E o que acontece? Vai ter a geopolítica, vai ser a neocolonização ali da África e da Ásia e a influência para as duas grandes guerras no século XX. Tudo bem? Então, essa é a segunda revolução industrial, segunda fase da revolução industrial. A terceira frase, ou como dita, é a revolução técnico-científica, ela vai do século XX até o século XXI, meados do século XX até o século XXI. Agora, vai tirar um pouco, assim, vamos dizer assim, continua sendo um monopólio da Inglaterra, dos países da Europa. Só que agora vai vir para os Estados Unidos. Aí eu vou dar um contexto, porque acontecem as duas grandes guerras ali na Revolução, na Segunda Revolução. E aí, como vocês sabem, na Segunda Guerra, o pessoal fica acabado, porque eles guerrearam tanto, eles estão tudo acabados, estão reconstruindo, estão uma economia em reconstrução. Mas os Estados Unidos foi esperto, então ele agora é o país que está predominando, porque enquanto todo mundo está se reconstruindo, Estados Unidos está bem. É os Estados Unidos que está vendendo coisa para eles, ok? Então agora vai ser Estados Unidos, Japão, Alemanha, com expansão posterior a outros países. A tecnologia vai ser a tecnologia robótica. Por quê? Porque o contexto aqui da geopolítica é da Guerra Fria. Então eles vão começar a fazer coisas robóticas, que é para poder ser armamento para a Guerra Fria. O capital originário agora não vai ser mais nenhuma atividade mercantil e tal, vai ser do original dos países ricos, ok? Dos países ricos e industrializados. Agora, quem manda no mundo vai ser os países ricos e industrializados, ok? A fonte de energia vai ser a eletricidade. Agora tem vários tipos de formas de conseguir a eletricidade, ok? O mercado consumidor vai ser os países industrializados e os países pobres fornecedores de matérias-primas, ok? Agora, o sistema de produção vai mudar. Vai ser o toyotismo, o just-in-time, e a produção flexível, que é a terceirização. Tudo bem? O desenvolvimento econômico, ele vai ser nos tecnopolos, ou seja, vai ser ali no Vale do Silício, em Cambridge, Tsukuba, nossa, enfim. Ou seja, agora vai ter um investimento mais tecnológico. Por isso que se chama Revolução Técnico-Científica, um dos nomes da terceira Revolução Industrial ou terceira fase. Porque agora vai ter uma revolução mais na área da tecnologia e científico, né? Enfim. A mão de obra, ela vai ser oriunda de movimentos migratórios. Ou seja, está tendo essa situação de guerra, então o pessoal agora vai migrar para os países que estão beleza, para os países que estão bacana, em busca de sustento. E eles acabam automaticamente, não, enfim, né? Não automaticamente, chegou lá, virou mão de obra. Mas acaba virando mão de obra, ok? Os produtos principais vai ser eletroeletrônicos, químicos finos e biotecnológicos,
organismos geneticamente modificados, agora vai entrar os transgênicos, tudo isso para poder suprir um cenário pós-guerra, ou seja, vai criar os transgênicos, vai ser o investimento em eletroeletrônicos, em químicos finos. Químico fino o quê? Bomba atômica, pô. Entra na revolução, entende? Enfim, essa é a terceira fase da Revolução Industrial. Ok, a gente entrou na quarta fase. Eu não sei se dá para considerar uma quarta fase. Ela está acontecendo hoje em dia. O que seria essa quarta fase? A quarta fase é a indústria 4.0. O que é isso? Agora ela vai sair desse contexto e ela vai se especializar no desenvolvimento tecnológico. Vai ser um desenvolvimento tecnológico elevado, tudo bem? Aqui vai falar um pouco da autonomia industrial. Ou seja, o que é isso? Agora, antes, né, a indústria já estava buscando ter cada vez menos intervenção humana. Na indústria 4.0, isso vai ser uma coisa mais vista, entende? Porque agora vai ter uma automatização maior, entende? Agora vai ter as inteligências artificiais, que vai mudar agora toda a percepção de indústria. Vai surgir agora os makers, né, do faça você mesmo, vai surgir, essa cultura maker, vai surgir o surgimento de fake news e uma coisa legal, a internet das coisas. Ou seja, o que é isso? Sabe, por exemplo, quando a gente fala Alexa, liga a luz. Eu não tenho Alexa. Enfim, mas... Então, é a internet das coisas. A internet agora vai sair, né, da internet e vai se transformar as coisas. As coisas agora vão ser automatizadas, ok? E isso vai o quê? Acontecer uma mudança na indústria. Então, seria considerado uma quarta revolução, ok? A indústria 4.0. Agora, a gente vai trabalhar a mão de obra em todas essas revoluções. Porque o que é a mão de obra? São as pessoas que trabalham, né? É a força bruta, a força braçal. Você vai vendo que à medida que vai acontecendo essas revoluções industriais, essa mão de obra vai acabar diminuindo, ok? Vamos lá. Antes da Revolução Industrial, existiam os artesãos. Eles tinham poucas ferramentas, ok? Mas a mão de obra era altamente especializada. O que acontecia? Como eram por famílias e tal, eles acabavam sendo especialistas no ofício deles, esses artesãos. Por exemplo, se o artesão ele fabricava chapéu, ele é especialista em fabricar chapéu, ele fabrica chapéu a vida toda dele. Então ele sabe todos os métodos, todas as técnicas de fabricar um chapéu. Então ele é mais na experiência pessoal, tudo bem? É assim que vai acontecer antes da Revolução Industrial, ok? Então, são os artesãos. Ou seja, o que os artesãos? Eles são especialistas naquilo que eles fabricam. Com a chegada da Revolução Industrial, a mão de obra altamente qualificada vai ser trocada por máquinas, ok? Ou seja, vai ter mais ferramentas. Na primeira revolução, acontece os trabalhos diários. São com baixos salários e sem garantias trabalhistas em fábricas ruins. Ou seja, vai tirar um pouco desse pessoal aí que é artesão, que eles mesmos que acabam sendo até autônomos, né? Porque não tem uma indústria. Com a chegada da primeira revolução industrial, acontecem os trabalhos diários. Ou seja, o pessoal contratado para uma jornada de trabalho enorme, que costuma ser o dia todo, entende? Eles são contratados com baixos salários e com condições de trabalhar ruins. Mas aí acontece o que? Parte dessas coisas aí, elas são feitas por máquinas, tudo bem? Parte desses processos. Na segunda revolução, acontece o surgimento dos modelos Taylorismo e Fordismo. E os operários, eles deixaram de participar de todo o processo de fabricação. Ou seja, os operários, antes, eles participavam de todos os processos e tal. Tipo assim, auxiliando das máquinas, né, supervisionando e tal. Agora, com o surgimento do Taylorismo e do Fordismo, eles começaram a participar de partes específicas dessa produção.
Com a terceira revolução industrial, as máquinas elas ficaram mais velozes e menos dependentes do ser humano. Ou seja, agora é que na terceira revolução a gente sabe que vai ser o toyotismo, né, do just in time, e a produção flexível. O que vai acontecer? As máquinas vão ficar mais velozes, ou seja, elas vão ter mais autonomia, elas vão trabalhar mais rápido e, consequentemente, vai precisar de menos pessoas, ou seja, vão ser menos dependentes da fiscalização humana, ok? Ok, aconteceu a industrialização e tal, e aí que tá? O que acontece com os países que eles não estão tão industrializados? Acontece os incentivos fiscais. O que é isso? Governo, vamos supor que eu sou o governo do Brasil e aqui tá precisando muito de indústria, ok? Então eu vou dar um incentivo a essa indústria para ela poder vir para o meu país. Ou seja, vamos supor que eu cheguei no McDonald's, falei, McDonald's, eu quero você no meu país. Eu vou deixar você pagar, deixar você sem pagar imposto um tempo e vou te dar, sei lá, um lugar para você se estabelecer. Vou te dar um terreno ali para você se estabelecer. Isso é um incentivo fiscal. Eu tô incentivando, o governo ele tá incentivando a indústria a vir para cá. O governo ele vai fazer concessões fiscais, ok? Isenção de tributos, por exemplo, né? Que é o que eu falei. No Brasil, como que isso vai funcionar? Um dos exemplos é a Zona Franca de Manaus. Ou seja, ali vai ter a diminuição de impostos ou imposto zero, se eu não me engano, para as indústrias poderem se estabelecer ali e a gente poder consumir dessas indústrias e a economia do Brasil movimentar, ok? Esses são os incentivos fiscais, é assim que funciona. Ok. E aí, vamos ter agora a classificação das indústrias. Temos a indústria de base, capital, bens de consumo não duráveis, bens de consumo semiduráveis e bens de consumo duráveis. Ok, o que a indústria de base faz? Como ela mesma diz, ela é a base. Ela vai produzir a matéria-prima para a indústria. Ou seja, ela não produz diretamente para o consumo. Ela faz uma matéria-prima para a indústria. Vamos supor indústrias que elas pegam minério de ferro e transformam ali em ferro certinho e vai dar para a indústria de capital. A indústria de base, ela vai vender essa matéria-prima para a indústria de capital, entende? Isso vai acontecer muito com ferro, com aço, enfim. A indústria de capital, ela vai pegar essa matéria-prima da indústria de base e transformar em maquinários e equipamentos. Ou seja, aquelas máquinas grandonas e tal, é coisa que a indústria de capital faz. Ela compra a matéria-prima da indústria de base para poder transformar em maquinário e em equipamento. As indústrias de bem de consumo não duráveis, elas são indústrias para consumo, ou seja, eu posso comprar, né, dessa indústria, e elas vão ser de consumo imediato, ou seja, comida, bebida, enfim, meu Deus, como eu posso explicar? É comida, bebida, medicamento, ela tem uma data de validade certinha, ok? Enfim, isso ou seja, é um bem de consumo não durável, entende? A gente tem o bem de consumo semidurável, ou seja, o consumo a médio e longo prazo ali, mais ou menos médio prazo, acho que, enfim, ou seja, roupa. Roupa é um bem de consumo semidurável, ou seja, ela, tipo assim, ela dura até certo ponto, ou seja, porque ela vai começar a desgastar e tal. Pra gente poder trocar um bem de consumo semidurável, aí vai acontecer a moda. Ou seja, eu vou trocar isso aqui baseado na propaganda, na moda. Na moda eu não tô mais pra usar esse tipo de camisa, é outro tipo de camisa. Eu vou acabar trocando, entende? Eu vou consumir um outro tipo de camisa, entende? Então, a substituição ela pode ser motivada por moda ou por apelo comercial, ok? Os bens de consumo duráveis, eles não têm data de validade, ou seja, carro, sei lá, eletrodoméstico, são bens de consumo duráveis. Ele não tem uma data de validade específica e nem é de consumo a médio prazo, é para você, enfim, consumo de longo prazo. Por mais que a gente vai trabalhar um pouco sobre obsolência programada, que vai
vocês vão entender melhor, mas enfim, os consumos duráveis, de bens de consumo duráveis, é justamente assim, para durar, não tem necessariamente uma data de validade. Esse é o conteúdo de geografia, é basicamente esse conteúdo. Se não entendeu, me manda uma DM, eu vou te ajudar. E o meu resumo vai estar aí no final. É isso.